Graça e paz, pessoal, como é que vocês estão? Declaro bênçãos, vida em abundância, profetizo alegria, amor, saúde, paz, esperança, fé, conhecimento, sabedoria e alegria para você e sua família. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer por você estar assistindo o vídeo. E se você está gostando dos vídeos do meu canal, ou se esse aqui é o primeiro vídeo do seu canal, compartilhe para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se ao longo do vídeo o Espírito Santo for tocando em você, compartilha, vê novamente, convida a família para assistir junto, que talvez essa palavra que você está assistindo nesse vídeo pode mudar a sua vida. E o vídeo que eu vou falar sobre hoje vai ser sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Quando eu comecei o vídeo, eu já comecei falando sobre profetizando para a sua vida os dons do Espírito Santo. Em Efésios 5,14 fala, desperta tu que dormes. E isso fala do Espírito Santo. Desperta tu que dormes, Espírito Santo, nessa pessoa que está vendo, para que ela possa receber todos os dons espirituais que você, Pai, quer entregar para essa pessoa. Eu profetizo agora a abertura de ouvido espiritual, olhos espirituais, em nome de Jesus. Que Deus, ele possa estar presente com você em cada escolha. E com o Espírito Santo, sempre que a gente pede, em João 14,14 vai falar, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Toda vez que a gente pede diretamente para o nosso Abba, diretamente para o nosso Pai, ele faz em todas as áreas. Ele não é um Deus de promessas falhas. Se ele falou para você alguma coisa que ele vai mexer na sua vida, ele vai mexer completo, em todas as áreas da sua vida. Se ele te mandou para algum lugar e você não foi, vá. Eu, por exemplo, Deus me mandou aqui para Goiânia, eu tô aqui, por alguns minutos eu fiquei pensando algumas coisas ruins, aí eu fui falando, Deus, é o inimigo querendo me lascar aqui, vou orar, vou conversar com o Senhor. E o que acontece? Todas as vezes que a gente pede diretamente pro Pai, Ele faz. Sempre que a gente pede para Jesus, pede pro Espírito Santo, cara, Ele faz. O que acontece? Eu tava ali, descendo a escada, aí nesses segundos, uns 5 segundos assim, porque sempre em Efésios 6, 18 vai falar, ore em espírito sem cessar, ore pelo Espírito Santo sem cessar. Se você já sabe falar em línguas, ore em línguas sem cessar, porque é isso que vai aflorar os seus dons espirituais. Se você ainda não tem o Espírito Santo, se você não vai numa igreja que retrata o Espírito Santo, que você sente o Espírito Santo, você pode estar na igreja errada. Porque quando o Espírito Santo ele flui dentro da gente, não tem como mais voltar. Porque escolhido não tem escolha. E quando você recebe totalmente o Espírito Santo dentro de você, Deus começa a falar com você de um jeito, começa a te usar para coisas que você nunca pensou antes. Por exemplo, eu tava ali, né? Tô aqui no condomínio para honra e glória do Senhor, aqui em Goiânia, que Deus me mandou vir para cá. E, cara, Deus está me honrando de um jeito aqui que toda honra e glória ao Senhor. E cada segundo ele conversa mais comigo. E, cara, toda vez assim que a gente pede para Deus, a gente quieta tudo e só ouve a voz de Deus, Deus começa a falar tanta coisa. E Deus está pedindo para eu te falar agora que Ele não esqueceu de você, que Ele está do seu lado. Não temas, eu sou contigo. Não se preocupe, eu vou te honrar. Eu vou prover na sua vida. E pode uma mãe se esquecer de você, pode família, amigo, conhecidos, desconhecidos esquecer de você. Mas Deus está falando, eu, seu pai, não esqueço de você em nenhum momento, porque eu sei o que você está passando. Eu sei as dores que você está sentindo, as tristezas, as angústias, a impaciência, a tristeza, a solidão. Mas você não está só. Deus está contigo. Vamos voltar para o tema, que é sobre o Espírito Santo. E o que acontece? Sempre que a gente permite o Espírito Santo ele aflorar dentro da gente, a gente vai buscando mais a Deus, buscando mais por Jesus, buscando mais pelo Espírito Santo. Tem várias coisas que a maioria das igrejas não revela para os fiéis, que, por exemplo,
Se você vai na igreja católica, só o padre que tem intimidade com Deus. Ninguém mais pode falar, é só o padre, infelizmente. E, tipo, você vai lá para ouvir só o padre. Mas no momento que você poderia estar sendo usado para levar o evangelho para todas as pessoas, porque em Marcos 16:15 vai falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não está fazendo isso, esse é seu chamado. Deus quer que você leve, não é só o evangelho você pregar a palavra, talvez o seu chamado é de abraçar, talvez o seu chamado é de amar o próximo, porque ele falou: amar o próximo como a ti mesmo. Talvez o seu chamado é de cantar, talvez o seu chamado é de pregar a palavra, talvez o seu chamado é de... Cara, talvez Deus ele quer te levar para nações. Talvez Deus quer te levar para países. Ele quer você fora de onde você tá. Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer fazer coisas que você nem sonha, porque os planos de Deus para você são muito maiores do que você pode imaginar. Quem diria que eu estaria aqui agora em Goiânia? Tô aqui num condomínio, Deus está provendo tudo. Tô aqui na casa de 2 pastores que Deus tinha falado antes de ontem para mim que eu ia pousar aqui. E ele só falou: filho, faz a mala e vai. Eu quero te mostrar coisas lá que nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca falou, nenhum olho enxergou. E é isso que Deus quer falar para você. Em Jeremias 33:3 vai falar assim: eu quero te revelar, buscar-me-eis e achareis, em outro versículo vai falar, né? E em Jeremias vai falar assim: buscar-me-eis e eu te revelarei conhecimentos inacessíveis e grandiosos a você. Coisas que nenhum coração sentiu, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu. Deus quer ter intimidade com você. Ó, Jesus é o caminho. Se você sabe que Jesus morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados, não só 1, 2, 3, ele morreu para perdoar todos. Ele tá falando: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, nosso Pai, senão por mim, senão por Jesus. Jesus, ele morreu para perdoar seus pecados. Se você ainda não viu a paixão de Cristo, veja, que você vai ver o tanto que ele te amou, seu Pai lá do céu, que ele deu o Filho unigênito dele, para que morresse na cruz, para perdoar todos os seus pecados, te salvar das enfermidades, das doenças, da cegueira, curar doenças, transformar vidas, famílias, sonhos e fazer coisas inacreditáveis a você. E você já é curado, você já é liberto de todo vício. Eu profetizo cura na sua vida, eu profetizo libertação dos seus vícios. Que você não ouça mais a voz do inimigo, que você ouça a voz de Deus. Eu profetizo e declaro que o Senhor fará coisas grandiosas na sua vida. Basta crer, esperar, orar e descansar. Que Deus vai mexer em tudo na sua vida, não é só em uma área, não é só em 2 e 3. Ele vai mudar sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida pessoal, sua vida empresarial, sua vida de relacionamento. Ele vai mudar tudo. Porque ele falou: quero mudar sua vida toda, filho. E eu tava aqui lendo a Bíblia antes de eu começar. Deus ele foi entregando alguns versículos. Se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, vá em Romanos e vai nas cartas de Paulo, que ele quer falar bastante coisa com você. Em Coríntios 12, que eu vou também falar. Tá, basicamente, aqui, que é o principal, que Deus ele quer que você tenha intimidade de filho. Jesus ele vai ser só o caminho. Ele vai falar assim: ó, eu sou o Deus Filho, eu vim ao mundo para que quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, para te salvar de tudo que você está sofrendo. E ele fala assim: ó, eu sou o caminho. Você vem junto comigo, ó, eu morri na cruz por você, e agora você, ó, vou abrir a porta aqui, agora você tem acesso ao Pai. É só você ir lá e pedir pro Pai.
Pede para Deus, pede pro seu pai lá do céu. Tem intimidade com ele. Não precisa viver na intimidade dos outros. Não precisa. Cara, você já parou pra ver? Olha, quando Deus ele começou a revelar as coisas para mim, comecei a me usar mais e tal, quando eu comecei a ler mais a Bíblia, eu percebi. E sobre as pregações nos cultos, sobre todo lugar que eu ia, não idolatre ninguém, ninguém. Não há um justo sequer. Ame a Deus sobre todas as coisas, todas as pessoas, família, amigos, relacionamento, trabalho, tudo. Não seja escravo do dinheiro, não sirva a dois deuses. Ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo. Tá arrependido em nome de Jesus, toda obra do inimigo na sua vida. Que Deus ele possa fazer a perfeita vontade dele. Porque em Romanos 12:2 vai falar: não vos amoldeis do sistema desse mundo, e conhecereis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, os dons espirituais, 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, esculturas, ou até pessoas. Deus quer falar diretamente com você, através da palavra, através do seu ouvido, através do seu olho. Não foque em pessoas, não crie ídolos, padres, pastores, amigos, o que seja, foque em Deus. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que habita em nós é o mesmo. Porque quando Jesus ele foi para o céu para sentar à direita de Deus Pai, ele falou assim, e eu vos deixo outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele habita dentro de você. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Você lembra quando eu comecei a falar, que eu comecei a profetizar sobre a sua vida? Aqueles lá são os dons do Espírito Santo. Alguns dons e alguns frutos. Fé, sabedoria, compaixão, amor, gratidão, paciência, sabedoria, fé, conhecimento, discernimento, entendimento, compreensão, e eu profetizo tudo isso na sua vida, na vida da sua família, nos seus amigos, amigas, familiares, desconhecidos e conhecidos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, que eu sempre profetizo para vocês. Quando eu estou profetizando para vocês, eu estou profetizando para a minha vida. Que a gente tem que aprender a profetizar, declarar no mundo espiritual, porque palavra tem poder. Cuidado com o que você fala, porque Deus criou o mundo com apenas palavras. Tudo que você fala tem uma carga no mundo espiritual. Preste atenção nisso. Toda vez que você xinga, toda vez que você ouve alguma música que não é de Deus, todas as vezes que você pensa em ficar com as mulheres, ficar com os garotos, tudo isso tem um portal espiritual. Então fique esperto. A outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas, que seriam as línguas estranhas, línguas estrangeiras, línguas angelicais. Aí vai de acordo com o que o Espírito Santo entrega para você. Cada um é entregue conforme o Espírito, que é o único Espírito. E ainda há outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Então Deus ele sempre entrega para você de acordo com o que provém do Senhor.
Ó, e aqui em Coríntios 14 fala, os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Sempre que a gente profetiza, sempre que a gente declara no mundo espiritual, Deus ele vai começando a fazer coisas inexplicáveis. Só que a gente tem que ter fé que ele vai fazer. E aqui em Romanos 9, vai falar assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se você não alimenta o seu Espírito, não pede para o Espírito Santo fluir dentro de você, se entrega para Deus, lê mais a Bíblia, ouve mais louvor, vai para os cultos, vai descobrir mais sobre Deus, não tem como o Espírito Santo fluir dentro de você e fazer as coisas que ele quer fazer em você. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E sempre que a gente está com o Espírito de Deus dentro da gente, que a gente sabe disso, o Espírito Santo ele vai fluindo todos aqueles dons que eu falei, todos aqueles frutos. Ó, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanece, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que direi? Que diremos? Sempre pedir compaixão, misericórdia. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque Deus, ele sempre faz coisas inacreditáveis conosco. E aqui, ó, em Romanos 9, 26, vai falar assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é a oração em língua. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, intercede pelos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Porque aqui, ó, em Romanos 8, vai falar assim: portanto, irmãos, Romanos 8, 12, estamos em dívidas, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, aí sim viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aqui embaixo vai falar glória futura, em Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Você é filho de Deus, você ainda só não sabe a sua filiação. Para de correr atrás de pessoas, para de correr atrás de família, de amigos, de empregos, se não for o momento certo. Não vai dar nada certo se você não correr para Deus. Porque vai falar em Provérbios: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E em Provérbios 4, 24, quando a gente sabe da nossa autoridade de filho de Deus, que em Lucas 10, 19 vai falar que a gente tem autoridade de pisar em serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. Então, a gente sabe como pedir para Deus da maneira certa. Sempre foque em Cristo. Sempre foque em Deus.
que ele vai te revelar coisas que você não sabe.